Somos de preto, 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 somos de preto. E aí, che, buenas? Quanto tempo, né? Pá, que loucura, tchê. Pera aí que tá faltando alguma coisa aqui. Falta uma boina. Eu realmente voltar às origens. Vamos ver do personagem. E era essa que eu usava, hein? Ó. Nossa, agora eu tô morfado. Agora eu sou gaúcho. Ah! Deixa eu segurar meu mate. Há 10 anos atrás eu fiz um vídeo e esse vídeo mudou minha vida. O canal Buenas apareceu. Foi uma loucura. Conheci muita gente. O canal abriu portas que eu nem acreditava na minha vida. Conheci meus ídolos. Foi muito legal. Para comemorar esses 10 anos, eu pensei em fazer 10 anos de ideias para o MTG. Que por mais que eu não esteja mais envolvido, não participo de absolutamente nada, continuo sendo um grande fã. Adoro acompanhar todas as invernadas, eu olho os rodeios e a minha contribuição hoje é dar ideias. Eu queria aqui que esse vídeo fosse um grande depositório, né? Um grande lugar onde que a gente consiga dar ideias para cada vez mais melhorar nosso movimento tradicionalista gaúcho. E não é só para o MTG, também é para os CTGs, é para todo mundo que é envolvido com isso aí, sacou? Primeira coisa que a gente tem que se dar de conta é do momento que o movimento tá passando. O mundo mudou. Quando eu comecei a dançar ali em 2001, 2000, só pra vocês terem uma ideia, que eu sou da Uruguaiana, né, che? Tinha, sei lá, uns 6, 7 CTG em Uruguaiana. Cada CTG tinha invernada mirim, juvenil e adulto. Então imagina que quando a gente ia pra final do Enarte, não, pera aí, tinha a Interregional, que era só na 4ª região, entre toda essa galera que pegava ali Uruguaiana, Alegrete, só a 4ª região. Depois a galera que passava dessa Inter ia pra macro, que aí chegava em Santa Maria, tinha que enfrentar já o CBF, já começava a ficar mais difícil ainda, pra depois uma parcela pequena dessa galera chegar na final. Então existia muito mais gente envolvida, presencialmente dançando. Se a gente for olhar, a Uruguaiana hoje deve ter uma invernada adulta, não sei, mas não é a mesma coisa que tinha. E essas 6 que tinha, gente, eram muito fortes. Era o Patrulha, o Sinuelo, Martin Fierro, porra, Tio Garrão, Centelha. Era muito CTG e significa muita gente envolvida. Quando a gente passa 30 anos depois, isso se resumiu a muito menos pessoas. Eu dedico isso muito à tecnologia. Era uma época que não tinha celular, né, gente? Então a gente tinha que socializar com as pessoas. Mas o que a gente pode aprender aqui, este mundo mágico tradicionalista, ele deixa de ser somente analógico, físico e passa ao digital. Muitas dessas pessoas envelheceram dentro desse período. Você está olhando para uma delas. E assim como ela. E essas pessoas não deixam de ser público. Porque por mais que não dancem mais, acompanham. Temos vários rodeios durante o ano aí. Tem um rodeio de Passo Fundo, tem um rodeio do Umbororé, super famoso, que preenchem nosso calendário e faz a gente já dar uma olhadinha durante o ano. Tudo conduzindo para o grande finale da gente ver lá no Enarte, o suprassumo da qualidade do espetáculo. Agora nós vamos falar especificamente do nosso amigo Enarte. Vamos começar com a técnica. Gente, por favor, não se magoem, tá? Mas não dá para nós aceitarmos mais baixa qualidade técnica na transmissão. Se a gente pegar a transmissão do ano passado, 2025, e comparar com a transmissão de 2014, a gente vai ver muita pouca evolução. Muito pouca evolução. A gente vai praticamente ver a mesma transmissão. E nós estamos falando que nesse período se passaram mais de 11 anos. Questões técnicas inadmissíveis aconteceram na transmissão do ano passado. A câmera geral tinha aberração cromática. Sei, gente, que dá uma trabalheira fazer isso. Por favor, não se magoem ao me ouvir, mas a gente precisa evoluir. Quando a gente pega e compara imediatamente com a transmissão do rodeio do Umbororé, por exemplo, a gente vê um absurdo de diferença técnica entre as duas transmissões. Vamos lembrar também que tem que ter uma direção ali na câmera. Essa dança, é o Anu? Bom, o Anu, ele vai ter o sapateio dos peão, que é tipo quase o ápice da dança. Nessa precisa estar na geral pra gente enxergar. Não pode estar na câmera do close. E esse switch das câmeras é muito importante para a transmissão. Outra questão também é o formato. A primeira coisa que a gente precisa retirar assim, ó, imediatamente é o anúncio da prenda. Me desculpa, prendas, tá? Vocês são super importantes. Mas o que acontece? Tá o carinha que chama o grupo e ele fala: agora com vocês, o CTG Ronda Charrua. Aí entra a prenda. Fundada em 1900 e não sei quanto, o CTG
roda, charrua. Aí o musical, com vocês, o CTG. Então, é chamado o CTG 3 vezes. Isso, gente, tirem a prenda. Eu sei que deve ter um motivo super filantrópico pra botar a prenda e tal, pra dar esse... Não precisa. O cara pode chamar com vocês agora o CTG Roda Charrua. E aí, o instrumental tem que fazer o show dele, que é já a identidade da apresentação, sacou? Vamos ganhar tempo, deixar mais dinâmico. Daí o que acontece? O CTG se apresenta, depois eles saem pelo brete, passam ali na frente e vêm até a entrevista para dar a entrevista. E aí, a gente pergunta, e aí, como é que tá a emoção? Tudo certo? E aí, lá, li. Esse formato já tá meio batido. Então, o ideal seria o seguinte, o grupo sai ali, aquela emoção, ela sai no brete, suadeira, uns chorando, fazendo fiasco, aí um desmaia. Sempre tem aquele xisme ali na largada. Ali seria interessante que tivesse um repórter. Ali mesmo, na emoção, os negros suados, entendeu? Fiasqueira, choradeira, tá? O cara, ei, que loucura é essa? Acabou agora, entendeu? Eles estão saindo do brete, eles estão saindo pelo brete e já tá ao vivo o repórter. Sabe que loucura essa apresentação? Sheila! E aí choradeira ali. Deu esse tempo, vai para apresentadores. Tem que ter umas 3 pessoas, ou mais, né? Porque elas não vão conseguir ficar todo dia, pode se revezar. Então, ali, quando for formar o grupo de avaliadores, pega uns a mais e coloca pessoas que saibam falar sobre o que está acontecendo para eles fazerem comentários. Então, por exemplo, tem que ter um apresentador, pode ser a primeira prenda, ela pode ser a host do rolê, tá? Mais um Enarte, lá, ela meio que faz a entrevista. E agora vem o CTG Rancho da Saudade. O que você acha sobre isso, Enciclo? Aí tá em ciclo, um historiador, outro, todos, quem? Qualquer um, entendeu? Olha, o CTG Rancho da Saudade vai representar os farrapos, né? Que tem que ter essa aulinha de história pra gente entender o que tá acontecendo. A gente, principalmente, quem não entende nada. E além dessa pessoa, ou pode ser a mesma pessoa, pode ter alguém para falar das pilcha. O CTG Bororé que veio de fraque, né? O fraque que representa, tem que ter essa explicação. Dessa forma, pessoas leigas vão entender o que tá rolando e a gente vai alcançar outros públicos também, porque é bonito, não é bonito, Enarte? É bonito. Mas tu não entende nada, né? Não. Essas pessoas, elas precisam contar a história do que a gente tá vendo, pra gente conseguir entender. Eu mesmo que sei das paradas, às vezes não entendo o que tá acontecendo. E é legal que essas pessoas vão dar também aquele preenchimento entre as danças, que às vezes fica um silêncio, sabe? A transmissão, ela vai ficar mais dinâmica. E aí voltamos pro evento. Precisa ter só 15 no domingo. 20 é demais. Os últimos 5, eles acabam sempre ficando um nível um pouco abaixo dos 15. Deixa só 15 que nem era antes, passa 3 por bloco, e aí para dar uma chance e tentar nivelar para toda a galera, deixa o CTG escolher uma dança. Por exemplo, a primeira sorteada lá no binguinho, sai qual é a dança, se ela é de fila, de roda ou é livre. Se caiu uma de fila, aí o CTG pode escolher qual de fila ele quer levar. Ele vai apresentar. Aí as outras 2 danças, sei lá quanto é, são 2 ou 3, aí sorteio mesmo, aí entre todas as outras. Mas deixa o CTG pelo menos levar uma dança livre que eles queiram levar. Aí o que vai acontecer? As apresentações, elas vão ser melhores, porque durante as danças sempre vai ter uma furiosa, sempre vai ter uma quente. E aí também vai dar mais chance do CTG ir bem. Porque senão, dependendo do sorteio, a apresentação não fica legal. Assim, isso vai nivelar e outros terão chance e a gente fica só com 15 no domingo. Depois que o Enarte acaba, esses 15 que foram do domingo vão pra internet. Tem que ter um CD dessa parada. Assim como tem dos festivais, da sapecada, assim como tem do carnaval, tem que ter o CD do Enarte no Spotify. A capa do CD pode ser o campeão, entendeu? Nossa, vai estar no CD e, cara, a gente vai escutar as músicas. Isso vai valorizar muito os músicos. Aí agora entra responsabilidades do CTG e não do movimento. Erramos, tá? Na fundação da parada. Porque assim, ó, os CTGs precisavam ter aulas de música, que nem de dança. A gente investiu muito na dança e esqueceu de ensinar as crianças a tocar, a cantar. Então tem um ensaio terça e quinta da Juvenil, cara, tem que ter um ensaio de música da Mirim, ensaio de música da Juvenil, para ensinar novos talentos a tocar gaita, a cantar. Esses novos talentos amanhã serão os cantores do próprio musical, identidade da casa, criados ali, que terão músicas no CD, na parada do Spotify. Eles. Então nós estamos lançando novas músicas, porque vamos, gente, berga.
A galera do quarteto, o César e o Rogério, todo mundo nasceu num CTG. Outra coisa relacionada à música que a gente precisa mudar. Os CTGs precisam lançar suas músicas antes do Enarte. Seria legal se isso realmente virasse uma parada audiovisual na internet. Lembra que no passado a gente fazia os teaser? Ajudei bastante com isso? Eu acho que não é o modelo ideal. O modelo ideal seria um lançamento da música. Quando o público chega lá ou tá acompanhando pela internet, ele nunca escutou a música. Então, uma apresentação, um dia, é muito pouco tempo pra gente se conectar com aquilo. Tinha que ser exatamente como é feito no carnaval, que as escolas de samba lançam os sambas enredos antes, para que quando chegar no desfile a gente poder cantar junto. E é exatamente isso. Os CTGs, eles precisam lançar na internet a música um mês antes, para que quando a gente chegue para se apresentar, a torcida, e não só a sua torcida, já saiba cantar a música. A gente já tem uma conexão. Alguns eu vou querer ver só pela música. A gente precisa ter mais tempo para poder saborear aquilo. E hoje, gente, a música eu acho que já é mais da metade do rolê. Se vocês acertarem na música... Antes nasce o sapateio, também mar o coração. A gente vai ter mais músicos para ter mais identidade. E aí entra em identidade. Os CTGs precisam ter identidade. Olha qual foi a melhor novidade dos últimos anos. O Ponche Verde. O que a gente enxerga no Ponche? Imagina a gente, até 5 anos atrás, eu nunca tinha visto o Ponche na minha vida. Ganharam 2 vezes já. Ganharam a B e ganharam 2 vezes já. É legal ver eles porque eles têm identidade. Ou seja, vocês viram que eles não fazem música inédita? Eles pegam um potro sem dono, eles pegam os homens de preto. E aí, quando eles estão se apresentando, lembra muito as apresentações lá de 2000, de 99, dos CTGs, que a gente lá naquela época não fazia músicas inéditas. Era uma música que a gente pegava e fazia de entrada. E aí dá uma nostalgia ao ver ele. Super inteligente, parabéns. Eu gosto daquele início aqui, ó, que ele vem aqui, ó. Os homens de preto, 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 os homens de preto. Ei, tu tá maluco? Seguindo outras ideias que a gente poderia ter, eu sempre falo da luz, né? Que esse agora, o último ano, a gente teve, ali botaram uns holofotes, um em cada lado, né? Mas o futuro perfeito, e acho que talvez seria o mais difícil de tudo, das ideias aqui que a gente falou, é realmente ter aquelas luzes focal, dar um canhão de luz no casal quando tá em solo, sabe? Ficar tudo azul, tudo vermelho. Colocar emoções na apresentação através do jogo das luzes. Que já aconteceu algo parecido no passado. Quando o Gildo ganhou em 2008, em 2009 eles fizeram a abertura. E na abertura do Gildo de 2009 foi toda temática com luzes. Então entravam uns velhos lá no canto, canhão neles. Era uma escuridão, luzes, foca aqui, foca ali, muito legal. Já fizemos isso no passado. Só que aí, claro, né, isso envolveria um desafio muito maior a partir de agora. Porque também exige a cenografia das luzes pelo CTG, é uma burocracia muito maior e muito mais custosa. Eu entendo que não é fácil fazer isso, mas é uma ideia pra gente pensar pro futuro, tá? Como vocês viram aqui, nenhuma dessas ideias é algo muito difícil. Essa do CD... essa da dança, sabe, ali da transmissão, é uma questão mesmo de sentar e organizar. Mas a gente precisa, por favor, evoluir no digital. As pessoas estão lá. Não é todo mundo que vai a Santa Cruz. Às vezes existe um universo gigante de pessoas que querem acompanhar. De qualquer forma, eu quero dar os parabéns a todo mundo que é envolvido. Eu sei a trabalheira que deve dar para fazer isso. Quero aproveitar aqui, se você está vendo aqui esse vídeo, comente aqui embaixo também outras ideias, outras coisas. Daí o que a gente vai fazer? A gente pega e manda isso para alguém lá que organiza, né? E eles vão ler. Eles vão ver minhas ideias, eles vão ver as ideias nos comentários. Vai ser como se fosse um grande depósito de ideias aqui o MTG e o CTG, porque não existe MTG sem o CTG, lembrem disso. Conversem e a gente chegue num lugar cada vez melhor e que o nosso festival seja cada vez melhor, cheio de coisas maravilhosas, como sempre foi. Tá bueno? Era isso. Muchas gracias! Daqui a 10 anos eu volto.